gente tem que aproveitar esses momentos para crescer bastante, né? A vida cristã entender isso. Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: Agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Até aqui. Jeremias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Alguns dizem que é o mais importante. Ele vive num momento absolutamente delicado. Se você acha que o Brasil está ruim, você não imagina a época de Jeremias. Quando ele nasce, o rei é Manassés. Um cara tão bonzinho, que sacrificavam os próprios filhos a um deus chamado Moloque. Inclusive ele fez passar o filho dele pelo fogo. Então era o rei, que era o rei político, mas também era uma figura espiritual para o povo, assim como Davi foi. O cara instituiu a adoração a Baal também. E no templo, que era o templo de Salomão da época, né? Ao invés de ter o templo certinho, as coisas organizadas, ele colocou estátuas de Azera, que era a esposa de Baal, no pátio do templo. Então imagina o caos, imagina o rolo de você nascer na época em que o rei, além de matar o próprio filho a um deus chamado Moloque, ele vai estabelecer o culto a Baal, ele vai colocar estátuas de Azera, que é a esposa de Baal, dentro desse politeísmo cananeu, e vai instituir a adoração às estrelas e os astros. Astrologia de Manassés. Samuel é mais ou menos igual eu, que vou de manhã ver o horóscopo e vou ver qual que é o meu signo para saber como. Mais ou menos. Talvez não seja nesse mesmo nível, mas essa coisa de signo e horóscopo é uma forma de astrologia, porque quando você entende que a formação das estrelas e essas coisas definem quem você é, você está atribuindo poderes divinos aos astros e às estrelas. Coisas que quem define na sua vida é Deus e a sua palavra. Então, é uma forma moderna de astrologia, tá bom? Eu não sugiro, aproveitando um parêntese, que você se defina. Quando alguém me pergunta, do que você é? Eu falo, eu sou casado, torço pro Corinthians, eu sou cristão. O que mais você quer saber? Não, qual que é o seu signo? Então, eu não acho que o dia que eu nasci, eu sei que Deus escolheu o dia que eu nasci, mas que não é isso que define quem você é, a sua personalidade, o seu valor, entre outras essas coisas. Mas às vezes bate, porque, na minha opinião, hoje é o seguinte, vocês têm que gostar da palavra, tá bom? Não pode me deixar chateado, já pensou, eu vou chateado para casa, e aí vai ficar essa impressão antes da cirurgia e tal. Mas aproveitar para falar algumas coisas. A coisa é feita de forma genérica para que bata, e você pode ler várias que vão bater. Então, aquele site que você se inscreveu para saber qual que é a sorte do dia, que te manda uma notícia que se você é do signo tal, então, eu espero que você se descredencie dele hoje, porque isso é uma forma de permitir que a criação de Deus, que existe para a glória de Deus, seja usada para outra coisa, tá bom? Combinado? É uma sugestão, não é obrigatório, porque nada é obrigatório, você faz se quiser. Mas e depois? Depois vem a conta, né? Mas o Manassés, voltando então, ele era o rei do nascimento de Jeremias e criou todo esse ambiente caótico, onde ele sacrificou o filho dele, fez com que outras pessoas também o fizessem, instituiu o culto a Baal, e o culto a Baal era um caos. Ele colocou estátuas de Azera dentro do templo, que era o templo de Salomão, que não tinha estátua. Deus não estabeleceu estátuas que o representassem. Todos os objetos do templo representavam outra coisa. Representavam outras figuras, mas não representavam a Deus. A Arca da Aliança não era uma representação de Deus, era do trono de Deus. O candelabro e as coisas que estavam, era proibido fazer uma figura, uma imagem visível de Deus, porque Deus é Espírito. Então era um grande caos, e Deus vai chamar Jeremias
quando ele tinha 20 anos de idade nesse capítulo 1. Então ele era um garotão ainda. Então ele mesmo vai dizer, pô, mas eu sou só uma criança, eu não tenho condições, como é que eu vou lidar com toda essa realidade caótica com 20 anos de idade? E Deus vai chamar Jeremias, e a mensagem de Jeremias ela é bastante complicada. É basicamente dizer para o pessoal que não tem mais jeito. Que olha gente, Deus chamou vocês para se arrepender tantas vezes, e vocês não quiseram. Vocês não quiseram, agora só tem uma saída. Os babilônicos vão vir e vão conquistar essa terra, e não façam nada contra isso, porque é uma forma de Deus julgar tudo o que aconteceu nesse lugar, tudo que nós fizemos. Nós somos capazes de matar os nossos próprios filhos aos falsos deuses, e Deus está vendo tudo isso, e um dia a fatura do cartão de crédito chega. Então basicamente a mensagem de Jeremias era: a oportunidade foi dada, o tempo foi dado, a longanimidade de Deus foi se estendendo, mas chegou um dia que foi o basta de Deus. Mas havia palavra de esperanças também. Mas Jeremias ficou 23 anos falando isso para o povo. Quando você lê Jeremias capítulo 25, versículo 3, ele vai dizer: por 23 anos eu tenho falado, eu tenho insistido, e vocês continuam não ouvindo, ficam se apegando a falsas esperanças, já que nós temos o templo, jamais isso vai acontecer com a gente. Fala, pois é, vai acontecer. Porque o que vocês fizeram é mal, não adianta ter um templo bonito, não adianta ter uma religiosidade bonita, quando os nossos corações são perversos. E Deus está vindo cobrar essa conta, porque nós não nos arrependemos. É isso que Jeremias está falando por 23 anos. No capítulo 37 de Jeremias, depois você lê em casa, mas ele compartilha que ele chegou a ser preso, chegou a ser espancado, foi colocado num calabouço. Então o ministério de Jeremias foi um ministério muito complicado. Foi um ministério muito difícil, e jamais para o final da vida dele, realmente os babilônicos vão vir, os judeus vão tentar resistir, e vai haver uma destruição de Jerusalém, do templo de Salomão, no ano 586 a.C., que não vai sobrar nada do templo de Salomão. Milhares de pessoas vão morrer, outras milhares vão ser levadas como escrava para a Babilônia, porque o povo resistiu. Por isso Nabucodonosor foi lá e destruiu tudo, que era o rei da Babilônia. E Jeremias assistiu tudo isso, viu tudo isso, e uma das coisas mais legais de Jeremias é que se eu e você fôssemos Jeremias, o que você faria? Eu falei, eu avisei. Tá vendo? Se tivesse me ouvido, e aí acabaria ainda, né? Agora não me ouviram. Eis que agora vocês percebem que eu sou um profeta do Senhor. Veja que o homem de Deus que eu sou, eu falei e se cumpriu. Agora vai lá ser escravo, agora vai lá, todo mundo destruído. Ao invés de fazer tudo isso, Jeremias escreve um livro para chorar. Lamentações de Jeremias. Um livro lamentando essa destruição. Então, ao invés de ficar se gabando, olha, eu falei, olha, e sendo um chato, mala, sem alça, de papelão, com pedra dentro, molhado em dia de chuva, ele resolve chorar. E aí Jeremias vai ser conhecido como o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão. De tanto que ele chorou por ver aquilo acontecer, e aquelas pessoas que ele tentou avisar de algum jeito, ao invés de tentar ainda bater mais um pouco do que elas já tinham apanhado, Jeremias escolhe lamentar e escrever o livro das lágrimas, o livro de lamentações de Jeremias. Jeremias vai para o Egito e vai morrer no Egito, segundo a tradição, apedrejado por correligionários que eram judeus ali, que também estavam no Egito. Então ele teria morrido apedrejado no Egito. Mas tudo isso é só um pouquinho para te dar um contexto de quem foi Jeremias e da história dele. Mas o que eu queria realmente falar é esse detalhe que existe no chamado de Jeremias, que é algo crucial para as nossas vidas. É algo que, se nós entendermos a chave desse chamado de Jeremias, a nossa vida vai ficar tão mais interessante, tão mais sólida, tão mais verdadeira, tão mais real, tão mais profunda, se nós entendermos o que Deus falou que Jeremias iria fazer, mas que de certa forma está relacionado comigo e com você. Versículo 10 diz assim: veja, Deus disse para Jeremias, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e sobre os reinos. Não é essa parte. A parte que eu quero falar é para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para destruir, para edificar e para plantar.
Parece um paradoxo, né? Mas está mandando arrancar, mas está mandando plantar, está mandando destruir, mas está mandando edificar. Como assim? Que contrariedade é essa? Que em momentos Jeremias agiria destruindo, arrancando, desfazendo. Em alguns momentos Jeremias agiria edificando e plantando. Deus usa aqui a figura da arquitetura e a figura do plantio e da colheita, né? Da agricultura e da arquitetura. Então, Deus classifica Jeremias como alguém que vai trabalhar pegando coisas e arrancando desde a raiz, destruindo paredes, destruindo um monte de coisa, mas por outro lado, lançando sementes, regando, cultivando, construindo, colocando tijolos. Isso resume o que é a nossa vida. Quando nós olhamos para quem nós somos e para o ambiente onde nós estamos, as pessoas que nós somos hoje, a pessoa que nós temos de nos tornar, as coisas que estão ao nosso redor, principalmente as coisas que estão no nosso coração, esse é um dos princípios mais importantes que existem. É saber que tem coisas que nós temos que arrancar, destruir, desfazer, e outras coisas que nós temos que plantar e edificar. E a sabedoria de uma pessoa, a sabedoria de um cristão, é saber exatamente o que ele tem que arrancar, o que ele tem que destruir, o que ele tem que desfazer, o que ele tem que arruinar, e o que ele tem que plantar, e o que ele tem que edificar. Quando você percebe, quando eu percebo, quando nós percebemos e discernimos na nossa vida quais são as coisas que têm de ser destruídas, desfeitas, arrancadas e deterioradas, porque não deviam existir, não deveriam existir, e quais são as coisas que nós temos que plantar e cultivar, porque ou não existem ou precisam crescer, você está preparado para caminhar um processo de Deus na sua vida. Sabe qual é um dos maiores problemas que existem hoje? É que normalmente nós passamos mais tempo plantando e edificando o que deveríamos estar destruindo, desfazendo e arrancando, e estamos destruindo, arrancando e desfazendo aquilo que deveríamos estar plantando e edificando. E aí a gente chega para Deus e fala: Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Que caos é esse? Por que está tão difícil algumas coisas? Por que está tão caótico as coisas dentro de mim, fora de mim, meus pensamentos, meus relacionamentos, minha vida está uma desgraça. Onde está aquela paz que excede todo o entendimento que foi prometida? Aquela alegria completa que Jesus falou? A gente percebe que muito da nossa vida está assim, justamente porque nós estamos cultivando, cuidando, plantando e dando um suporte, uma vida para coisas que nós deveríamos estar trabalhando para destruí-las, arrancá-las, enfraquecê-las e diminuí-las no nosso coração. Mas ao invés disso, nós nos apegamos a elas. E aí coisas que nós deveríamos estar cultivando, edificando, colocando tijolinhos todos os dias, regando todos os dias, são coisas que nós abandonamos. Na nossa vida estão morrendo, estão se deteriorando, estão sendo destruídas. Então eu queria convocar nessa manhã a gente para fazer um inventáriozinho da nossa vida. E quem sabe, nesses próximos dias, fazer uma lista mesmo. Do seu melhor, de quem você é, o que precisa ser destruído. Desculpe, não do seu melhor. Do que está na sua vida, o que você consegue listar que precisa ser destruído? O que você consegue elencar? Não coloque muitas coisas, mas tem que ser concreto. Deus é um Deus muito concreto. Quando Jesus vai orar por um cego, ele ainda diz: que queres que eu te faça, né? O cego fala: meu, quero voar. Não, quero ver. Mas Deus é um Deus concreto. Charles Finney falou uma vez: não ore por algo que você vai se esquecer amanhã.
Se não vai ser importante você saber semana que vem se foi importante o resultado, nem ore. Então Deus é um Deus bastante concreto. Deus é um Deus que age na história. Deus é um Deus que trabalha com situações peculiares. E na nossa vida Deus trata com detalhes também. Então o que na nossa vida tem ganhado vida, tem ganhado força, que nós temos edificado e plantado, mas que deveria estar sendo destruído, deveria estar sendo arrancado, deveria estar perdendo força na nossa vida, e com o passar dos anos está ganhando força. Tem alguma coisa errada acontecendo. E por outro lado, o que está abandonado nas nossas vidas, o que deveria ter sido construído, edificado, e o tempo está passando e não está sendo edificado, não está sendo plantado, mas hoje é o dia que fez o Senhor, para que nós nos comprometamos com esse projeto de construção civil de Deus nos nossos corações, e com esse plantio de plantas que estão morrendo porque não recebem água, e a gente precisa tomar um cuidado. Então Deus vai dizer: Jeremias, estou te chamando para duas coisas: para destruir, para arruinar, para arrancar, para plantar e para edificar. Esse trabalho duplo também é nosso. Esse chamado também é nosso. Mas por que a gente se apega tanto àquilo que destrói, àquilo que é tão destrutivo para a nossa vida às vezes? A gente se apega a maus hábitos, a gente se apega a algumas práticas, a gente insiste em ser de algumas formas, falar de um jeito às vezes, que está destruindo, ou viver de uma forma que está nos destruindo, mas parece que a gente não solta o osso, né? É muito interessante, não sei quantos aqui leram as Crônicas de Nárnia. No primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem um personagem que chama Edmundo. E ele experimenta um manjar turco, que tem a ver com pecado. E é um manjar dado pela feiticeira, que é uma figura do diabo. E quando ele come aquele manjar, o C.S. Lewis, o livro é todo figura, né? Ele é como se fosse uma ficção, mas que por trás tem princípios cristãos. Então Aslan é Jesus, que é o leão. E aí o texto diz que quanto mais Edmundo comia, mais ele queria. Mesmo Edmundo sabendo que ele comeria, que aquele manjar estava enfeitiçado, que quanto mais ele comesse, mais ele iria precisar. E que no final, comer tanto daquele jeito o faria estourar. E aí depois, quando Edmundo vai comer outras coisas, coisas boas, comidas caseiras, ele não tem mais prazer. Aí o C.S. Lewis diz no livro: porque nada tira o gosto de uma boa comida caseira do que um mau manjar turco enfeitiçado. Então o C.S. Lewis vai dizer nesse livro, em forma de figura, que parece que existe um feitiço, onde a gente vai se apegando àquilo que faz mal e começa a ter desprazer naquilo que edifica, naquilo que planta, naquilo que é bom, e começamos a investir naquilo que lá na frente vai nos fazer estourar. Essa corda vai estourar em algum momento, vai estourar em algum lugar, e a gente insiste, a gente mantém, a gente cultiva, a gente cuida. Um outro livro escrito por um cristão, que também é uma ficção, mas tem algumas figuras muito interessantes por trás, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, foi escrito por um cristão. É muito interessante que tem um anel no filme e também no livro que simboliza o poder, que também tem a ver com essa ideia daquilo que nos atrai, mas nos destrói. Aquilo que, de certa forma, tem um encanto que nós queremos, mas o preço vai ser alto depois, a conta vai vir depois, e nós não fomos feitos para aquilo. Quase a saga inteira é o anel sendo levado para um lugar para ser destruído. Que tem um fogo lá de onde o anel foi feito. Esse anel tem que ser destruído. Aí pegaram um menino, o Frodo, né, que é um hobbit, para que ele vá numa jornada longa destruir esse anel, porque esse anel é terrível, basicamente, né? Para quem não leu não tem problema. É só para contextualizar. E aí o Frodo, na viagem, ele começa a se apegar ao anel. Porque o anel ele significa poder, o anel significa
você coloca o anel, você desaparece. É um negócio meio assim, não é ficção, né? Nossa, é verdade, Samuel? Não, não é, não existe esse anel. Mas ele vai levando esse anel, e esse anel, quando a pessoa começa a olhar muito para ele, começa a se apegar, começa a ter um prazer, começa a se apaixonar. E quando ele chega no lugar onde está o fogo, para ele jogar o anel, acabar o filme, viveram felizes para sempre, ele diz assim: cheguei, disse Frodo, mas agora a minha escolha é não fazer o que vim para fazer. Claro que você está lendo o livro e você fala, estava tudo resolvido. Não vou realizar este feito. O anel é meu. E de repente, colocando o anel no dedo, desapareceu. Isso, para quem assistiu o filme, é depois de 9 horas de filme que isso acontece, né? Aí você fala, agora que o cara chegou. Mas aí quando a gente olha pra gente, a gente tem muito de Frodo nas nossas vidas. Coisas que a gente sabe que tem que jogar num fogo, destruir, aquilo tem que ser uma página virada, tem que ser algo destruído e tal. É meu, vai ficar. Pensando isso na vida real, saindo da ficção, tem a síndrome de Estocolmo, né, que o pessoal diz. Essa síndrome é o nome dado para pessoas que são sequestradas e depois de alguma forma acabam se apaixonando pelo sequestrador. Acabam defendendo o sequestrador, acabam de certa forma, não, mas ele era bonzinho, ele cuidou de mim, ele não me bateu, não me matou. Então aí começa uma coisa meio estranha, ou seja, eu crio uma certa empatia por aquilo que me sequestrou, me ameaçando de matar se eu não recebesse tantos milhões, um negócio assim insano, e a pessoa se apega ao seu algoz, se apega àquilo que a destrói de alguma forma. É a síndrome de Estocolmo, aconteceu com muita gente já. Eu anotei uma frase aqui, que eu não consegui achar de quem que é, mas o autor disse assim: quebre os grilhões da cela, mas não se assuste se o prisioneiro não sair. Talvez a cela esteja absurdamente confortável. Que também traduz essa ideia. Como às vezes a gente tem que sair de alguns cativeiros, e aí Deus vem, dá todo o suporte e possibilidade para que nós saiamos, e a gente permanece deitado eternamente em berço esplêndido na cela. E a gente se apega àquilo que a gente tinha que destruir, que a gente tinha que abandonar, que a gente tinha que arrancar, que a gente tinha que... E ao invés de arrancar, a gente se apega. E quando a gente se apega a coisas que a gente tinha que destruir, nós acabamos não plantando, edificando coisas que nós realmente tínhamos que plantar e tínhamos que edificar. É tão interessante no texto a ordem das coisas. Jeremias, primeiro você vai remover, você vai arrancar, você vai destruir, e só depois você vai plantar e você vai edificar. Às vezes a gente quer plantar muita coisa, edificar muita coisa, mas quando ainda existe muita coisa para arrancar, muita coisa para quebrar, muita coisa para desfazer, muita coisa para nós tirarmos. Então a remoção de algumas coisas, elas vão permitir a introdução de algumas coisas boas que a gente precisa viver, que a gente precisa ter, que a gente precisa ser. Mas não dá tempo, não vai acontecer enquanto o terreno não está preparado. Quando o agricultor chega na terra, se ele chegar numa terra que já foi cultivada, que está cheia de raízes mortas, ele não pode sair plantando, ele tem que tirar aquilo, tem que arrancar primeiro, ele tem que desfazer. Quando você chega num terreno e tem ruínas de uma casa, você tem que arrancar isso primeiro para fazer uma casa da base, do alicerce. Não adianta querer aproveitar e dar migué, como o pessoal às vezes faz em alguns cantos de São Paulo, que você olha para aquela casa, você percebe que foram aproveitando e hoje só não cai, porque Deus é bom para nós. Porque você olha para aquela casa, esse cara ou ele é um gênio, ou ele é um louco, né? Para ter feito o que ele fez. Então a ordem de Jeremias, ela é importante. Jeremias, você vai edificar, você vai plantar, mas antes que isso aconteça, você tem que destruir, você tem que arrancar, você tem que deteriorar algumas coisas e enfraquecer algumas coisas. Eu tenho plena convicção que às vezes a gente não vive muitas coisas que Deus tem para nós vivermos,
momentos bastante especiais de Deus na nossa vida. Especiais não são momentos fáceis, mas são especiais porque são profundos e verdadeiros com Deus. Mas a gente está patinando em algumas coisas há tanto tempo que ficam como se fosse um grilhão nos prendendo, nos segurando, nos impedindo. E o tempo está passando. E aí nós estamos cultivando, edificando e plantando aquilo que não deveríamos. E consequentemente destruindo, arruinando, arrancando coisas valorosas e preciosas que você tem na sua vida, que talvez estão na sua vida e vão morrer. Vão morrer, porque estão abandonadas. Porque toda a nossa energia está sendo usada para comer o manjar turco, para colocar o anel. É interessante que o anel de Frodo, quando ele coloca o anel no dedo, cenas depois ele vai perder aquele dedo. Porque essa é a mentira, né? De que aquilo vai ser suficiente, mas aquilo vai te roubar. Talvez você está sendo roubado e eu também. É um roubo quando nós usamos a nossa vida, que já é curta, o nosso tempo, que já não é muito, nossos talentos, o que você é como pessoa, para fazer exatamente bem feito aquilo que não era para ser feito. Você já pensou viver sua vida inteira e um dia olhar para Deus e Deus falar: puxa, você fez a sua vida muito bem feita, só que você fez bem feito aquilo que não era para você fazer. E o que era para você fazer, você abandonou. Não importa o que nós tivermos conquistado nesse momento. Se nós fizermos bem feito o que nós não temos de fazer, o que não é para nós fazermos, deu errado. Mesmo que você seja uma celebridade. Mesmo que o mundo inteiro te aplauda. É interessante o exemplo de Paulo. O que Jesus vai dizer para Paulo? Quando Paulo dá os testemunhos do que aconteceu com ele, Jesus disse para ele: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que é o animal que tem que ir para uma direção e não vai, e aí o dono dele dá com um objeto pontiagudo, começa a cutucar. E o animal, ao invés de andar para a direção certa, ele começa a dar coice na ponta. Ele começa a agredir a própria ponta. Samuel, tem uma definição disso? Tem, burrice. É uma definição clássica do que significa isso. Quando a gente fica insistindo, mantendo um padrão, fazendo as coisas do mesmo jeito que estão machucando, quebrando, destruindo a minha vida, a família, filhos, pessoas ao meu redor, está destruindo, a gente vai, desembesta, e aí às vezes Deus prepara umas situações para nos cutucar, e a gente dá uns coices naquilo e vai na mesma direção. Samuel, qual a definição disso? Teimosia. Com o animal a gente fala que é burrice, a gente fala que é teimosia, né? Porque de teimoso todos nós temos um pouquinho. A minha oração é que nessa manhã a gente consiga realinhar esse padrão para edificar e plantar o que merece ser edificado e plantado. E destruir e arrancar aquilo que tem que ser destruído e arrancado de vez. Um dos nossos problemas grandes é que a gente sempre quer arrancar e destruir dos outros, né? Vem aqui que eu vou arrancar tudo da sua vida que está mal. Vou destruir tudo o que você está fazendo de errado, o que você errou e tal. E a gente, um comprometimento em arrancar tudo dos outros. E mudar o mundo. E a gente não move um regador para regar as coisas que nós temos que regar nas nossas vidas. Um dos princípios importantes da palavra de Deus é que sempre começa por nós. Mateus capítulo 7, Jesus vai tratar com um religioso, com um fariseu, que a marca do religioso Master, Blaster, Super, Hiper, Thunder, Giga é essa. Ele vai ter um olhar cirúrgico, apurado, um olhar assim, maravilhoso para discernir o problema que está na vida dos outros. Não enxerga nada o caos que está nele mesmo. As ruínas que estão nele mesmo. Jesus diz que uma pessoa assim é uma pessoa religiosa no mau sentido. Então que nessa manhã o foco seja a gente com a gente mesmo. Nossa, essa palavra, se fulano estivesse aqui, era isso que ele precisava ouvir. Esse é o fariseu que está em você, aflorando, botando as garras para fora. Isso, tire os olhos de você, coloque os olhos no mundo, mude o mundo enquanto o seu quarto está totalmente caótico.
que a gente consiga olhar para nós esses dias e criar esse inventário, criar essa lista, em poucas coisas, mas coisas reais. É isso que eu tenho que arrancar, é isso que eu tenho que destruir. Não sei se vai levar um dia ou um ano, mas vai ser um projeto. E é isso que eu tenho que regar, é isso que eu tenho que alimentar. E não fingir e deixar as coisas continuarem. O John Piper, que é um pastor bem interessante, fala coisas bem legais, ele vai contar a história, uma ilustração de uma pessoa que está num quarto escuro. E aquela pessoa que está num quarto escuro, ela ama o broche que ela tem. Ela tem um broche precioso para ela. Ela beija, ela abraça, representa muito para ela. E ela fica com prazer, meu broche é meu, é algo que me pertence e tudo mais. Mas um dia, naquele quarto escuro, alguém entra e acende a luz. E ao olhar para o broche, a pessoa percebe que aquele broche era uma barata morta. Esse homem tem duas opções. Ele pode tirar aquilo correndo e viver uma realidade, ou ele pode falar: quem acendeu a luz? Apaga essa luz! Apaga! E vive aquela mentira de que aquele broche é a coisa mais preciosa que ele tem. A gente não pode apagar a luz. Quando a gente descobre algumas coisas, a gente tem que ser comprometido em trabalhar naquilo, seja na nossa falta, seja naquilo que tem que ser destruído, para plantarmos aquilo que deve ser feito. Eu coloquei uma listinha para encerrar, bem rápida, de algumas coisas que eu sugiro que nós possamos destruir, arrancar, deteriorar, enfraquecer a nossa vida, e outras que nós deveríamos plantar. Nós deveríamos fortalecer na nossa vida e que essas coisas crescessem. Mas o legal é que normalmente a gente sabe. O problema na vida cristã não é no que a gente não sabe. Ah, não, esse texto tem dupla interpretação, não sei direito. Então, o problema não é esse. O problema é o que a gente sabe. O problema é o que é claro. O problema é o que a gente conhece. O problema é o que a gente olha no espelho e a gente sabe que é. Não importa os migués que a gente der, a gente sabe. Mas, Samuel, eu não sei, eu estou perfeito e tal, então vamos lá. Uma listinha. Fui pensando em algumas coisas que eu acho que a gente às vezes deixa de destruir, de arrancar, e acaba plantando essas coisas, fortalecendo essas coisas, e outras coisas que nós deveríamos estar edificando e plantando, a gente acaba deixando para lá. Destrua a sua falta de educação, linguagem baixa e gritaria. Destrói isso na sua vida de vez e na minha. Eu já falei muito palavrão, falei de púlpito aqui então, né? Tem várias coisas que eu já falei de errado que eu fiz, falei de púlpito. Para ninguém também criar a imagem de que, nossa, que pessoa maravilhosa e tal. Não, estamos juntos. Estamos nessa jornada juntos, mas destruindo o que tem que ser destruído e tentando plantar. Então vamos juntos. Então, bom, seja educado. Diminui as palavras chulas. Não combina com alguém que adora, com alguém que fala de Cristo, fala das coisas de Deus, que lê a palavra de Deus que é pura, que o Espírito Santo mora dentro de você. E não é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de coisa dos nossos lábios. Então, se alguma conversa foi para o nível da gritaria, para a conversa. Vai tomar um camomilazinho. Conversa depois. Deixa para depois. Espera um pouquinho. Não, vamos decidir agora, e nem que tiver que ser na voadora aerodinâmica e tal. Não é assim que se faz. Não vai dar em nada, vai dar errado. Vai dar errado. Porque toda briga cada vez vai mais longe. Então você com seu filho, você com seu pai, você... Não vale a pena, porque cada vez que vocês brigarem só vai mais longe. Então tem que parar. Em algum momento tem que parar. Então seja você quem pare. Fala, não vou entrar nessa, vou tomar um banho. Toma um banho, bota água bem gelada, põe aquele módulo iceberg, assim, dá uma acalmada, ora primeiro e depois continua a conversar. Então, enfraqueça isso. Se por acaso você tem
detalhes se fortalecendo na sua vida. Eu sou assim, ponto final. Então, que bom que você resolveu ser o Senhor da sua vida, o mestre da sua vida. Que em tese nós decidimos que o mestre da nossa vida é Jesus. É Ele que a gente imita, é Ele que a gente segue, é Ele que nos instrui a viver. E aí não combina com esse negócio, eu sou assim e acabou. Né? Eu sou assim e acabou, eu posso pesquisar alguma coisa que seja nessa linha aí que você gosta. Mas na linha de Cristo, do cristianismo, a linha é diferente. A linha é, eu vou andar mais uma milha, eu vou mais um pouco, eu vou fazer mais um pouco, eu vou tentar mais um pouco, eu vou mudar mais um pouco. E eu vou colocar um guarda nos meus lábios. Cultive educação, respeito e equilíbrio. Não sei por que as pessoas não gostam de conversar comigo, Samuel. Não sei por que as pessoas vêm falar comigo e estão começando a fugir, estão começando... Então, talvez os seus lábios são uma bomba relógio que ninguém nunca sabe o que vai sair e que por coisas pequenas ele explode. Explode com leões, ursos, cobras e outras coisas. Se esse for o caso, destrua, arranque isso. Cultive educação, cultive respeito, cultive equilíbrio. Destrua vícios que te controlam e hábitos infrutíferos. A gente precisa ver aquilo que está nos roubando há muitos anos. Talvez 1, talvez 10, talvez 20, talvez 30. Essas situações não podem ser bem-vindas na nossa vida. Às vezes coisas que não são pecados, mas roubam tanto o nosso tempo, a nossa hora e nosso tempo de qualidade com situações que nós deveríamos estar plantando, edificando. Haja para destruir isso. Haja para romper com isso. E cultive bons hábitos que te enriqueçam. Se for para se prender, que seja com coisas saudáveis, com coisas que realmente vão te fazer ser uma pessoa mais profunda, vão melhorar seus relacionamentos, vão fazer de você uma pessoa mais relevante aonde você estiver, mais sábia, mais inteligente, mais parecida com Cristo. Eu coloquei um aqui que é parecido com o que eu já falei. Destrua a impaciência e o pavio curto. Cultive a longanimidade. Não estoure por qualquer coisa. Dê um boi para entrar numa briga e dê mais 2 para não entrar de novo. Não vai ser bom. Não vai dar certo. Você vai perder, a pessoa vai perder. Longanimidade é aquela pessoa que é longa, sabe? Que você com uma corda longa assim. Samuel, mas você não sabe o que eu passo. Tudo bem, deve ser osso, pode ser osso. Mas vai mais, vai mais, vai mais. Não estoure, não dá um showzinho, né? Pessoas que dão um showzinho e se filmasse, vou filmar um dia, né? O Big Brother dos irmãos, colocar aqui assim, da minha vida, naquele momento de estouro. Fala, Samuel, me avisa que culto é esse que eu não venho. E não venho nesse e não venho nos próximos 50 anos, talvez. Destrua a preguiça e construa a excelência. Samuel, você falou isso porque eu não queria vir hoje de manhã, porque eu estava com sono. Mas vamos, na sua vida, as coisas que chegarem para você, faz direito. Tudo que eu puder passar para os outros fazerem, tudo que puder passar para outra pessoa fazer, não assume, faz com vontade. Se tiver, tem que acordar 1 hora mais cedo, ou dormir 1 hora mais tarde, para fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Vai em frente, irmão, não seja preguiçoso. Cultive a excelência. Destrua o egoísmo e o narcisismo. Cultive o altruísmo. Não se coloque no centro do mundo, que tudo que tem que girar ao seu redor, que só é bom se foi bom para você, que só foi vantajoso porque foi vantajoso para você, ou porque não te deram atenção suficiente, ou porque não te amaram o suficiente, ou porque foi e tal. Tudo a gente como referência, a gente como referência, a gente como referência. Então, tenta pensar menos em si mesmo, tenta olhar um pouco, você vai descobrir que existe um mundo ao seu redor. Ao nosso redor existe vida na terra também, além de nós. E podermos, de certa forma,
sair dessa escravidão. Então foi bom para quem? Foi bom para mim, então foi bom. Eu saí ganhando, então foi bom. Eu tive vantagem, então foi bom. Mas e quem não se deu mal? Ema, 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 diria a grande música do poeta, cada um com os seus problemas, né? Destrua isso. Antes de fazer alguma coisa, não se pergunte sempre, o que eu ganho com isso? Vou fazer? Eu vou participar? Vou, o que eu ganho com isso? Essa é a mentalidade da Lava Jato, irmão. Não é a sua mentalidade. A mentalidade do cristão é, puxa, tá tudo bem, não vou ganhar nada com isso. Mas vou estar servindo, vou estar fazendo algo que vai ser importante para outras pessoas, vou estar fazendo algo que é relevante para ajudar outras pessoas, então vou fazer mesmo que eu não ganhe nada com isso. Está acabando a listinha. Ainda bem, Samuel, porque está acabando o meu domingo também, né? Destrua o apego excessivo às coisas materiais e cultive a esperança de conhecer seu verdadeiro lar. A gente não foi feito para viver sempre aqui. E talvez às vezes a gente tenha um relacionamento com algumas coisas que são tão estimadas por nós e se alguém tocar naquilo, se alguém prejudicar aquilo, se alguém aquilo, então aí você vai morrer e vai todo mundo tocar naquilo. Talvez vá até para o lixo. Às vezes a gente se apega a algumas coisas que ninguém quer, mas cultive na sua consciência a ideia de que nós não fomos feitos para cá. A gente não foi feito para viver aqui para sempre, irmão. É claro que isso não tem que ser um escapismo. Então eu estou numa sala de espera para o céu e nada mais me interessa, nada mais eu quero saber, não participo de nada, não ajudo ninguém, porque eu estou aqui já com o meu seguro contra incêndio esperando a sala de espera para o céu. Nada é menos cristão do que isso. O cristão se envolve, o cristão participa, o cristão busca trazer justiça de Deus para a terra e essas coisas. É uma obrigação cristã. Mas não se esqueça que aqui não é o seu lar final. Cultive na sua mente que o melhor momento da sua vida ainda não chegou. Mesmo que você for a pessoa mais bonita do mundo, mais rica do mundo e mais saudável do mundo, aqui não é o seu verdadeiro lar. Nós vivemos num mundo caído. A gente ainda morre, as coisas ruins ainda acontecem, você está envelhecendo. Eu também. Antigamente eu fazia uma dieta, em 2 semanas eu emagrecia. Agora eu faço uma dieta, passa um mês, não perde nada mais. É difícil, porque vai envelhecendo. Você enxergava bem, hoje você já não enxerga mais tão bem. Então, são coisas que vão acontecendo. Nós vivemos num mundo caído. As coisas vão continuar assim até que Cristo venha e estabeleça definitivamente o reino dele. Mas a gente tem que ter prazer por esse momento que está chegando. Principalmente quando você vê a miséria do mundo, a injustiça, a exploração, tantas coisas. Por mais que a gente lute para tentar diminuir isso de alguma forma, parece que é um saco sem fundo. E a nossa única esperança é, Senhor, volta. Volta e coloca um ponto final em tudo isso. Volta e coloca fim a esse sofrimento, a essa dor. É isso que vai se multiplicando todos os dias. Cultive isso. Não tenha medo de morrer. Tenha medo talvez de como você vai morrer. Tipo, morrer. Ninguém quer morrer sofrendo. Ninguém quer morrer numa situação. Mas, meu irmão, a morte, ela é um inimigo vencido. Paulo entendeu isso e a morte para ele deixa de ser meu Deus, agora eu vou morrer, agora eu vou... A morte é mais Cristo. É aí que a vida começa. É aí que o melhor começa. Paulo vai dizer, se a sua esperança de vida e também em Cristo é apenas para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Porque se você não percebeu, está passando, irmão. E vai passar antes que você perceba. Então, cultivemos essa esperança, esse desejo, esse momento que nós vamos estar lá, definitivamente, que é onde a nossa vida começa. E por último, para a lista não ficar tão cansativa, eu gostaria mais que você se apegasse a esse princípio para a sua vida, e que de vez em quando, nós pudéssemos fazer esse inventário com a nossa agenda, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa qualidade, enfim... para falar o que eu tenho edificado e plantado. É o que eu tenho que edificar e plantar? O que eu tenho destruído é o que eu tenho que destruir e arrancar? Por último, destrua as desculpas e cultive o arrependimento.
você vai descobrir que é libertadora a vida de alguém que não fica se defendendo o tempo todo das coisas erradas que fez. Que assume, como Davi fez no Salmo 51. E falou: Senhor, eu pequei contra ti. Ah, mas a mulher estava lá embaixo, pelada, tomando banho. Ah, mas eu estava na seca. Meu irmão, é muito libertador quando você abre mão de todas as suas defesas e se abre para Deus, que já sabe de tudo e já conhece tudo. Então, nisso que a gente precisa mudar e precisa retomar o nosso foco de destruição, de edificação e colocar as coisas em ordem. Destrua as desculpas. Ah, mas é porque eu fui assim, minha família foi assim, o Brasil, o Lula, o Aécio, aí tudo vai continuar igual. A gente só tem transformação verdadeira quando a gente para e fala: estou investindo, estou plantando, estou edificando o que eu não deveria fazer. E estou destruindo as coisas de maior valor da minha vida que eu deveria estar plantando, edificando. A gente vive uma corrida contra o tempo. O pastor Ariovaldo Ramos dizia, né? Quem não sabe quanto tempo tem sempre pouco tempo. Então eu não sei se você tem um dia, uma semana, um ano, 10 anos, a gente não sabe. Por isso nós temos sempre pouco tempo. O salmista diz no Salmo 90, versículos 9 e 10, ele diz: a nossa vida é como um gibizinho, é como um conto ligeiro, que passa tão rápido. Se alguém por acaso vive os 70, 80, o melhor deles é canseiro e enfado, porque nós passamos. A vida é breve. Que essa vida é tão breve que o Cortella disse uma vez: a vida é muito pequena, a vida é muito curta para ser tão pequena. Que nesse tempo de vida curta possa ser um tempo fazendo o que a gente tem que fazer, plantando o que a gente tem que plantar, edificando o que nós temos que edificar e destruindo. E que quando nós chegarmos diante de Deus, nós possamos dizer o que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Porque se tem o bom, é porque tem um monte de combate ruim. Tem um monte de combate que não vale a pena. Tem um monte de combate que a gente investe a nossa vida e a gente descobre que foi uma perda de tempo. Quantas coisas tiraram a sua paz, destruíram relacionamentos seus, foram caos que só te fizeram mal, e que hoje você está aqui e poderia ter sido diferente, que possa ser diferente nas nossas vidas a partir de agora. O passado já passou, o futuro é um mistério, mas o presente é o que nós estamos vivendo. Então que nós possamos pegar esse presente, edificar e plantar, depois de arrancarmos e destruirmos coisas que têm que ser feitas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Discernimento. Que Deus nos dê discernimento essa manhã. O que ficou perdido no meio do caminho nas nossas vidas e tem que ser recuperado. O que a gente está permitindo que esteja dia a dia nos nossos corações, nas nossas casas. Pega esse princípio para a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Jeremias, eu te mando para destruir, para arruinar, para arrancar, para edificar e para plantar. Comece na sua vida, que eu comece na minha vida. Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar e falasse com Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que o Senhor nos sonda, conhece o nosso coração, de forma que uma palavra ainda não saiu da nossa boca. E Ele já conhece, Ele sonda os nossos corações. Senhor Jesus, a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, sonde os nossos corações agora. E traga, Senhor, à nossa memória, ao nosso conhecimento vivo, coisas que nós estamos insistindo em viver, em fazer, em falar, um jeito de viver tão destrutivo para nós e para as pessoas ao nosso redor. Coisas que há muito tempo nós, às vezes, tentamos e desistimos, ou por algum motivo abandonamos o projeto de destruí-las em nós, de arrancá-las da nossa vida, Senhor, de desarraigá-las, tirá-las da raiz. Ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos, Senhor, ajuda cada um aqui nessa manhã. Nós queremos nos comprometer, Senhor, nós não queremos chegar diante de Ti um dia sabendo que tivemos tantos anos para trabalhar aquela área, que simplesmente deixamos acontecer. Então, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, dai-nos força, Espírito Santo. Tu és aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Dai-nos vida suficiente, Senhor, e força para arrancarmos, para destruirmos, para arruinarmos estas coisas que ganharam vida, Senhor, em nós. Não sei que manjar turco, Senhor, das crônicas de Nárnia, ou que anel do Senhor dos Anéis, que nome isso tem na nossa vida, mas que nós sabemos muito bem, Senhor. Davi, quando ele confessa o pecado a Ti, ele vai dizer: os meus ossos estavam esmagados e diante dos meus olhos o meu pecado estava. Ajuda-nos, Senhor, a mudar nestas coisas. E, Senhor, naquilo que nós fomos negligentes, aquilo que nós deveríamos estar edificando, plantando nos nossos corações, na nossa família, no nosso dia a dia, em todos os nossos relacionamentos, nós não estamos cultivando, não estamos plantando. Senhor, em nome de Jesus, faz de nós construtores, arquitetos. Faz de nós, Senhor, pessoas comprometidas a construir o que tem de ser construído, a fazer o que tem que ser feito, Senhor, e apresentar para Ti um dia uma edificação que Te agrade. Apresentar diante de Ti, Senhor, uma plantação que o Senhor olhe e se agrade. Coisas que nós tínhamos que fazer. Que o dia que nós Te encontrarmos, Senhor, nós possamos dizer: Senhor, o que nós fizemos para Ti foi simples, mas foi feito, e era o que tinha de ser feito. E poder ouvir de Ti: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito Te colocarei. Perdoa-nos, Senhor, porque nós falhamos no pouco que nós temos que fazer, nas coisas simples que o Senhor coloca. Dai-nos corações obedientes e sábios, e que a sabedoria da nossa vida, Senhor, venha justamente nesta semana, em entender o que nós temos que construir, o que nós temos que destruir, o que nós temos que plantar e o que nós temos que arrancar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode falar para quem está do seu lado, falar: arquiteto de Deus,